Mas olha como que é interessante quando nós trabalhamos a nossa vida para buscar plenamente a direção do que Deus tem para nós. Quando nós nos enchemos de Deus, orando, meditando a sua palavra, investindo todos os dias, fazendo aquilo que Deus espera que venhamos fazer, situações surgirão, situações acontecerão. E você vai ter ali aquela precisão de dizer não. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade e pelo privilégio, meu Deus, de poder estar aqui, na tua casa, na tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter acordado, Senhor, nesta manhã, nesse dia, nesta quarta-feira, e ter podido acordar com autonomia, poder, meu Deus, das coisas mais básicas, meu Pai, como escovar os dentes, pentear o cabelo, amarrar os sapatos, e até aquela coisa tão boba, que é coçar as nossas costas, ou comer. Meu Deus, parece ser algo tão bobo, Senhor, mas quantas pessoas, meu Deus, nem sequer acordaram hoje. Quantas pessoas estão entubadas, quantas pessoas estão vegetando em uma cama, e aquilo que ela mais queria era poder andar sozinha, poder fazer coisas básicas. E muitas vezes, meu Deus, nós estamos tão preocupados com tudo aquilo que talvez ainda não temos, que muitas vezes esquecemos aquilo que é tão precioso, a vida, o ar que respiramos. Ó meu Deus, eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a ver, nos ajuda a preservar essa essência, o valor à vida, o valor às coisas importantes da vida, o valor que se tem, meu Deus, poder fazer essas escolhas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós somos gratos. Gratos, meu Deus. Podemos até não estar aonde gostaríamos de estar, mas também não estamos mais aonde um dia estávamos. E sabemos que isso é um progresso, isso é um desenvolvimento, isso é um crescimento. E somos muito gratos ao Senhor por isso. Eu peço a Deus a tua unção sobre esta reunião, que o Senhor cubra cada um de nós, nos ajudando a crescer, nos ajudando a avançar, a desenvolver e atingir níveis altíssimos, meu Deus, com a tua presença. Que o Senhor nos ajude a ver, a entender, meu Deus, e a ocupar o lugar que é nosso. Cada um tem um lugar. Meu Deus, ninguém está com aquela condição e dizendo assim, eu estou ocupando o lugar de alguém. Não, você está ocupando o seu lugar. O Senhor tem um lugar para cada um de nós. Meu Pai, nos ajuda a ver qual é o nosso lugar. Meu Deus, nos ajuda a entender, meu Deus, aonde é o nosso lugar. Nos ajuda, meu Deus, a ocupar, meu Deus, a fazer, meu Pai, com que aquele lugar que o Senhor confiou a nós, meu Deus, possa frutificar. Que nós não venhamos apenas estar na terra,
mas que venhamos frutificar na terra que fomos plantados. Eu peço a tua unção, teu poder sobre esta reunião, fale aos corações, eleve o espírito, ajude todos nós a atingirmos essa grandeza, essa riqueza que vem do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e peço que o Senhor assuma o controle, porque não vale nada, Senhor, de nada serve estarmos aqui sem a tua presença. Assuma o controle. Nós abrimos, meu Deus, esse projeto Casa Firme, 25 horas de oração, que o Senhor fale aos corações, sustente cada um que estiver, meu Deus, empenhado e comprometido com esse trabalho, cada intercessor, que o Senhor sustente, conserve cada um, que o Senhor abençoe todas as pessoas que nos pedem orações por diversos meios, cada livro, foto, documento, objeto, que estão neste altar, pessoas que acompanham à distância pela transmissão, a igreja virtual, que o Senhor abençoe, honre, recompense cada uma delas. Que a glória do Senhor seja completa em cada casa, em cada lar, meu Deus, em cada direção que a oração está sendo direcionada. Eu peço que nesse período de 25 horas, possamos ver a glória do Senhor. Possamos ver a glória do Senhor. Meu Deus, porque está escrito que basta uma palavra do Senhor para tudo mudar. Meu Deus, nós temos 25 horas para mostrar ao Senhor o quanto queremos. Mas não precisamos de 25 horas. Precisamos de uma decisão. Então nos ajuda. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Nós não precisamos de 25 horas. Uma palavra do Senhor, tudo pode mudar. Senhor, eu peço que o Senhor, Deus, ajude-nos a ver, meu Deus, o que falta em nós. Deus, o que falta, o que precisa ser mudado. Porque nós entendemos e sabemos da tua grandeza, da tua riqueza, da tua glória. Meu Deus, do quanto o Senhor é grande. E eu peço, fala conosco, Deus. Senhor, fala conosco. Meu Deus, fala conosco. Fala comigo. Fala com a igreja. Fala, Senhor. Meu Pai, nós não queremos, eu não quero, Senhor, passar nesse propósito, nesse período de 25 horas e não ver nada, não sentir nada, não ver nenhuma mudança. Não, Deus. Não, Senhor, não, e não, Deus, não. Eu não tenho dia de amanhã. Eu tenho hoje. Eu tenho o agora. Eu tenho o agora, nós temos o agora. Então fala conosco aqui, Deus. Senhor, nós entramos por essas portas. E nós não entramos aqui com outro objetivo. Nós entramos aqui porque nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos receber a tua presença. Nós queremos receber a direção do Senhor para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores e possamos ser cheios da tua glória. E nos ajuda, Senhor, que possamos sair daqui assim, transformados, abençoados, cheios da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, assuma o controle desse trabalho. Dirija, conduza e que todos nós possamos sair daqui cheios desse poder. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa reunião e te agradeço. Amém, amém e amém. Com seus olhos fechados, eu quero que você peça para Deus te encher dessa glória. E diga para Ele, diga: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença.
Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver. Me ajuda a me tornar na pessoa que o Senhor quer que eu me torne. Porque muitas vezes eu estou procurando querendo ser uma pessoa que não é a mesma que o Senhor quer que eu seja. Peça a Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero perder a minha vida, ver anos passar e poder dizer, eu não construí nada. Eu não construí nada nessa vida. E eu não me refiro a uma construção financeira. Não, não é isso. É você poder ter feito boas escolhas. Feito boas escolhas. Alguém ainda me perguntou esses dias quantos anos eu tinha. E ainda eu, com muito pesar, eu disse a ela, eu tenho 17 anos. E ela riu. E eu disse, foi 17 anos. Porque muitos anos da minha vida foram perdidos. Porque eu não fiz boas escolhas. E a minha vida começou quando eu desci as águas e comecei a deixar Deus dirigir. Por mais que eu não queria seguir algumas direções, mas eu deixei Deus trabalhar. E Ele pôde fazer na minha vida. E eu quero que você peça isso a Ele nesta manhã. Eu quero que você peça a Ele, diga, Deus, trabalha na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda eu chegar onde eu preciso chegar. Me ajuda eu chegar onde eu preciso chegar. Me ajuda, Deus. Eu preciso me tornar esse homem, esse pai, essa mulher, esse filho, esse servo que o Senhor espera que eu seja. Porque eu sei que eu muitas vezes não sei fazer escolhas tão sensatas e tão diretas e precisas como o Senhor tem essa capacidade. O Senhor pode. O Senhor pode. Eu não sei, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua direção. Eu quero que você peça a Deus. Não precisa falar alto, é você e Deus aí. E diga, Senhor Jesus, me ajuda a ocupar esse lugar. Me ajuda eu entender o que eu não estou entendendo. Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele, são todas as coisas. Jesus.
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor. Com as mãos no seu coração, eu quero que você, com os seus olhos fechados, não fale nada. Eu quero que você mentalize apenas tudo aquilo que você precisa que Deus, Ele faça na sua vida. E eu vou orar por você. E eu quero que você permaneça com as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados, e que você veja Deus trabalhar na sua vida, porque é o que Ele vai fazer. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu apresento, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu peço, Senhor, passa com o Teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés de cada uma delas. E eu peço que o Senhor tire toda cegueira, todas as escamas que talvez esteja impedindo essa pessoa de ver o grandioso propósito que o Senhor tem com elas. E eu declaro que todas essas escamas caiam por terra e que todas elas sejam quebradas, destruídas, e que a Tua presença, meu Deus, ela possa elevar o nível de consciência de cada uma delas. Que o nível de consciência seja elevado. Que o nível de consciência seja elevado. Que o nível de consciência seja elevado. Que o nível de consciência seja elevado em nome de Jesus. Que o teu nível de consciência seja elevado em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor ajude cada uma delas, meu Deus, a ocupar o lugar como pai, como marido, como esposo, como líder, como sacerdote, como mãe, como mulher, como esposa, como filho, como servo. Meu Deus, e frutificando nesta terra, frutificando, prosperando, crescendo, desenvolvendo, para a honra e a glória do Teu nome. Eu declaro essa unção de crescimento, de poder, de autoridade sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, receba esse poder, essa autoridade, para viver a glória de Deus. E tudo aquilo que você fizer, aonde você estiver, o Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar, e você vai crescer, frutificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta oração, e eu tenho a certeza que esta glória, diga, ela toma a minha vida, diga, e eu saio daqui transformado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Graças a Deus. Está ligado isso? Pega esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por um momento, por gentileza. Eu gostaria de ler aqui, eu separei apenas um versículo, eu nem passei para eles lá, mas é rápido de colocar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Coloque para mim, por favor. 1 Coríntios 6, versículo 12. Isso. Essa palavra aqui é uma palavra que nós já lemos, você talvez já até estudou sobre ela, mas é uma coisa importante a ser reforçada e frisada o tempo todo. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas, em outras traduções, mas nem todas me convêm. Você vê que quando nós trabalhamos a nossa vida para nos enchermos de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós ocupamos esse lugar de uma tal forma que por mais que alguém nos ofereça ou qualquer situação que venha até nós, nós sabemos quem nós somos e nós nos mantemos íntegros, fiéis e leais àquilo que nós acreditamos e àquilo que nós verdadeiramente somos. Você vê que hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam se corrompendo por coisas tão fúteis. As pessoas falam com muita convicção. Existem hoje repórteres que falam apenas de política e que defendem, que falam das suas corrupções, de tantos desvios e de tantas coisas que acontecem. Não estou defendendo e nem aqui fazendo uma analogia para defender, não é isso. Só que aquilo lá é apenas o reflexo de quem eles verdadeiramente são e da criação que eles receberam. Talvez em nenhum momento foram orientados ou corrigidos ou instruídos quando viveram situações que poderiam ser evitadas. Só que isso tudo está ligado na verdadeira identidade de quem ele é, de quem eu sou. Quem eu sou. Você vê que uma pessoa, você pode sair daqui agora. Você vê que assim, quantas pessoas, olha que coisa interessante. Eu estava aqui próximo à igreja, tem a Ana Paula gosta muito de comida japonesa, esses tempos, direto a gente vai lá, falar a verdade. E a gente estava sentado lá comendo, aqui perto, é um lugar bem simples, por sinal. E tinha 2 pessoas bebendo, mas muito. E nós sentamos na outra mesa, vamos sentar ali, pedimos que nós tínhamos que pedir e tal, estamos comendo, estava eu, Ana Paula, esse dia não estava as meninas, só estava eu e Ana Paula.
E aí tinha um rapaz bebendo cerveja, muita. Eu ali, naquele período que eu estava ali, eu percebi que pelo que eu vi, eles tinham tomado umas 6 latas. Umas 6 latas. E quando ele saiu para pagar, ele olhou para mim e falou assim: eu vou te pagar uma gelada. E eu falei assim, ele não está falando comigo. Não está. Sabe como você ignora? Tipo assim, você fala, não. Ele falou, não, eu vou te pagar uma gelada. Eu fiz assim. Falei, não, Deus abençoe. Falei, Deus abençoe, obrigado. Falei, não, eu vou te pagar uma gelada. E ele, inexplicavelmente, deixou 6 Heineken para mim. Paga. E deixou lá no congelador e falou assim, bateu mas estava daquele jeito, né? Bateu e falou assim, esse aqui é para o meu companheiro ali. E eu falei assim, Deus abençoe, eu não quero, obrigado. Aí ele falou assim, faz o que você quiser, tá paga. Pagou e saiu. Naquele momento eu falei assim, olha como que é. Você imagina quantas pessoas estão assim? É uma pinga, é uma droga, é uma proposta. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí você diz assim, bispo, mas por que o senhor não pegou aquelas latas que estavam pagas e falou, não, me dá em suco, me dá em refrigerante? Não, aquilo não é nem para mim, eu nem quero. Fica para vocês, faz o que vocês entendem. Não. Não. Isso não convém a mim. Por que eu dei esse exemplo? Você vê que coisas pequenas talvez vêm para você de uma forma muito sutil e soando até de uma forma inocente. É ou não é? As propostas vêm assim, de formas sutis, inocentes, de forma que, como diz, né, um traficante, ele nunca começa traficando toneladas. São aqueles pininhos pequenininhos primeiro. E ele vai crescendo em escala. Uma pessoa que acaba cometendo um crime em grande escala, ela veio cometendo pequenos crimes. Uma pessoa que mente, ela veio ali com pequenas mentiras. Tudo convém. Tudo convém. Porque quando uma pessoa, ela precisa mentir, ela tem um motivo, não tem? Não tem um motivo? Você já mentiu? Já? Eu já menti, muitas vezes. Por quê? Não tem um motivo? Tem um motivo? Tem. O motivo, qual é o motivo? O motivo? Ah, não, eu menti, eu estava muito atrasado, então por isso que eu passei naquele radar, no sinal vermelho, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ok, você imagina se todo mundo viver dessa forma? Porque quando eu estou atrasado, eu estou certo, não é? E se todos estiverem? Então quer dizer que todos estão certos? Para analisar? Não, bispo, mas eu alterei meu tom de voz com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com alguém, porque, não, eu fiz isso, eu tive aquela atitude, eu tive aquele comportamento, eu tomei aquela decisão, eu fiz aquilo, eu tive aquele ato, aquele impulso, porque naquele momento, espera um pouquinho, imagina, todo mundo tem o seu momento. Nós precisamos entender plenamente o que Deus quer de nós. E o que Deus espera de nós. Porque senão, todas as vezes nós vamos quebrar princípios.
E quando nós quebramos princípios, nós deixamos de ver aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós nos contentamos com tão pouco. É ou não é? Nos contentamos com tão pouco. E esse tão pouco é viver aquilo que foi colocado diante de nós. Não aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que a obediência de Deus está nos levando. Mas tão pouco. Somos iludidos por coisas pequenas, por coisas superficiais, e que momentaneamente aquilo traz uma realização, um prazer, uma satisfação de algo que não tem ali algo naquele momento tão importante, tão significante como aquela coisa pequena. Mas olha como que é interessante quando nós trabalhamos a nossa vida para buscar plenamente a direção do que Deus tem para nós. Quando nós nos enchemos de Deus, orando, meditando a sua palavra, investindo todos os dias, fazendo aquilo que Deus espera que venhamos fazer, situações surgirão, situações acontecerão. E você vai ter ali aquela precisão de dizer não. Ainda eu disse para Ana Paula na hora, e eu disse para ela assim, eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, se fosse alguns anos atrás, eu tinha pego aquelas 6 latinhas, alguns anos não, há muitos anos atrás, porque pela misericórdia de Deus, eu lembro qual foi o último dia que eu bebi a última latinha de cerveja. Eu lembro qual foi o último dia. Eu tinha 16 anos de idade. E você vai dizer assim, bispo, mas 16 anos de idade o senhor já bebia? Eu bebia desde os 13. Sabe aquela questão desgraçada de dizer assim, era assim, eles faziam churrasco em família e os meus primos, eu era pequeno, dá um pouquinho para ele vai ficar com vontade. Sabe essas coisinhas assim? Tadinho, um pouquinho só uma bicadinha só. Eu comecei a beber cerveja assim. Beber cerveja assim. Então, eu tinha o quê? 9 para 10 anos. Então, eu lembro que era criança. Sabe aquela questão quando reúne toda a família, vai comer, faz churrasco, faz aquela coisa, está todo mundo, as crianças estão correndo lá, e está todo mundo ali. Era assim. Então, eu estava lá, não, dá uma bicadinha assim. Então, foi uma bicadinha. Comecei a pegar gosto. Então, quando tinha um churrasco com 10, 11 anos, eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, só uma latinha. Olha só que desgraça. Gente, olha que desgraça. Eu falo isso com muita dor no coração. Só uma latinha. Menino, não. E aí a minha avó tomava aquela cerveja preta, não sei se você já ouviu falar, eu não sei que cerveja é aquela, eu sei que era uma cerveja preta, que acho que eu não sei como que tinha naquela cerveja, mas ela era um pouco mais doce, né? E ela tomava aquilo, ela falava assim, Maria, deixa o menino tomar, que mal tem. Então, tomava aquela latinha, só que você vai tomando aquilo, e aquilo vai te aguçando para mais. Você vai se aguçando para mais. Então, todo churrasco, eu não via a hora de chegar no churrasco, porque eu queria fazer o quê? Tomar uma latinha. A minha latinha. Aí, o que eu comecei a fazer? Então, todo o dinheiro que eu tinha, que eu recebia, alguém me dava um dinheiro, uma mesada, ou eu recebia um dinheiro, às vezes um tio, ou um tio, uma tia, dinheirinho para você aqui, comprar alguma coisinha. O que eu fazia? Guardava, pensando no quê? Quando tiver o churrasco, agora eu vou comprar as minhas latinhas. Então, olha que coisa, com 12 para 13 anos, chegava no churrasco e eu já estava ficando exigente
Então eu comprava um fardinho, que era 6 latinhas de Skol. Eu não queria tomar Skin Cariol, porque eu achava ruim. Já fiquei exigente. Então eu levava aquele fardinho de latinha, deixava gelada, eu levava gelada. E chegava no churrasco e falava assim, tá aqui, ó. Tomava 4, não tomava 6, é claro. 3, 4 latinhas. E foi indo. E aquilo foi indo. Chegou com 15 anos, 15 para 16 anos, eu trabalhando já, eu fazia o cálculo, eu preciso de uma latinha por dia. Então eu comprei, o meu salário vinha, eu comprava 31 latas, deixava na geladeira e dizia, era uma por dia. Eu não podia tomar mais que isso. Então, quando uma pessoa acorda pela manhã, toma o seu café, a sua água, qual que era a primeira coisa que eu tomava? Uma latinha de cerveja. Todas as coisas me convêm. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aquilo começou pequeno. Você está conseguindo entender? Pequenininho. E aquilo foi criando uma força, e foi criando uma força ao ponto de quase eu perder o controle. Quase eu perder o controle. Eu só não perdi o controle porque Deus me resgatou antes. Deus me resgatou antes. E depois de muito tempo, eu vim ver e vim perceber que na minha família, de forma geral, havia esse problema com o alcoolismo, com pornografia, ao qual eu também me envolvi, com pornografia, com o alcoolismo, com o vício da mentira. Mas foram coisas assim, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Eu não me deixarei, ó. Mas eu não deixarei. Esse não deixarei quer dizer que eu tenho a escolha. Você consegue entender isso? Eu tenho a escolha. Eu não deixarei. Eu não deixarei. Eu não deixarei que nada me domine. Quantas coisas têm dominado pessoas? Quantas coisas? Ela é conduzida, ela é controlada por coisas que ela nem mesmo tem noção do quanto aquilo rouba e escraviza ela. Eu, naquele momento, acreditava que aquilo era algo extremamente comum, normal, natural, como muitas pessoas hoje acreditam que determinados comportamentos, escolhas, decisões é completamente normal, mas ela está controlada e ela é dominada por aquilo. Ela é dominada por aquilo. E tudo aquilo que me domina, repete assim comigo, tudo que me domina, me controla. Tudo que nos domina, nos controla. Controla suas emoções, controla os seus sentimentos, controla as suas decisões, controla as suas escolhas, controla o seu comportamento, controla tudo. E nós temos que ter isso muito bem claro dentro de nós, porque a mesma coisa eu tenho para Deus. Eu posso deixar que o Senhor me controle. Eu posso deixar que Deus me controle. Você certamente já deve ter tido situações que você viu alguém fazendo alguma coisa e aquela pessoa estava fazendo algo errado ali. Estava fazendo algo errado e você disse, não, espera um pouquinho, deixa eu te ajudar. Isso aqui está errado. Faz assim, ó. Isso, assim é certo. E você ajudar aquela pessoa fala, opa, obrigado.
e começar a fazer aquilo que é certo naquele momento. Porque naquele momento ela mesma não estava tendo condições de fazer aquilo de forma correta, porque ela não sabia, porque ela não entendia, porque ela não tinha um discernimento acerca daquilo. E muitos de nós vivemos assim. Tem coisas que fazemos que nós precisamos 100% da ajuda de Deus, porque nós estamos fazendo errado. Quanto? Nós ouvimos a palavra, passamos a vida inteira ouvindo a palavra e recebendo direção, e você fala, poxa vida, fiz a vida inteira errado. Quantas coisas? E a gente perdeu tempo, quebrou princípios, cometemos vários erros ali em cima de tanta insistência naquilo que acreditávamos que estávamos certos. É ou não é? Acreditávamos até um determinado tempo. Não, eu estava certo nisso aqui. Eu estava correto. Está tudo bem, a Bíblia diz que Deus não considera mais o tempo da inocência, o tempo da ignorância, o tempo da insensatez. Éramos insensatos. A partir do momento que o Senhor nos perdoou, a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Ok, está tudo certo. Mas e o momento que nós temos o conhecimento da palavra? Aonde entramos nisso? Aonde entramos? É importante que nós não desperdicemos tempo, não desperdicemos oportunidade, porque todas as coisas que Deus tem para nós, Ele vai trazer. Ele vai trazer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos orientar para que possamos viver ali alinhados com aquilo que Ele tem para nós. Alinhados. E quando nós estamos alinhados com Deus, não há nada que não possamos viver. Tudo aquilo que sonhamos, almejamos, nós vivemos. Não adianta nós querermos estar totalmente desconectados, desalinhados com aquilo que Deus tem para nós e querer toda a grandeza de Deus na vida. Como a Bíblia diz em Romanos 12, 2, Romanos 12, 1, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme a sua mente. E lá no Romanos 12, 2 diz, para que vocês vivam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que Deus tem para nós, Ele é superior. Ele é superior. Você imagina se você fosse fazer tudo que você tem vontade? Tudo que você tem vontade? Como você já ouviu a expressão? Você não já ouviu essa expressão? Tem gente que fala assim, o que você queria agora? Queria estar numa praia, deitado numa rede, tomando aguinha de coco, só tranquilo. Não é? Você fala assim, tem coisa, o que você queria fazer agora? Agora. Principalmente eu, por exemplo, eu queria estar dormindo agora. Bispo, que isso? É uma confissão? Não, eu queria estar dormindo agora. Por quê? Porque assim, dormi tarde, dormi muito mal à noite, não dormi bem, poderia ter dormido melhor, fui dormir tarde, não porque eu quis, mas por necessidades, por obrigações e por responsabilidade. Então você fala assim, o que o senhor queria? Eu queria estar dormindo agora. Sabe? Deitado no meu travesseiro, na minha caminha, gostoso. Sabe? Parece que a coberta te abraça, tem um horário. E descansar, dormir aquelas 6, 7 horas. E dizer assim, oh, obrigado, que sono reparador. Quantas coisas você queria e que muitas vezes você fala assim, não, agora não. Não é assim? Não que você não possa, não que eu não vá dormir hoje ou descansar, não é isso. Mas tem coisas que você entende que aquilo é uma responsabilidade naquele momento. Nem tudo te convém. Quantas vezes Deus está esperando de você essa atitude para você orar mais, para você buscar mais? E muitas vezes, aquilo que vem de Deus é trocado por coisas que não convém. Que não convém.
Quantas vezes eu troquei momentos de estar com Deus para assistir um filme que não tinha nada a ver com o meu propósito? E não que eu não poderia ter assistido um filme, mas eu poderia ter me envolvido com aquilo que iria acrescentar com a minha vida, com o meu propósito. Poderia estar com a minha família, poderia estar com as minhas filhas, poderia estar com a minha esposa, poderia estar fazendo algo ali muito mais alinhado com o meu propósito do que aquilo que não estava ali acrescentando nada naquele momento. Nada naquele momento. Se você analisar, olha o seu dia, tira ontem eu falava com alguém, ainda falava sobre isso. Ele disse assim, bispo, me ajuda, eu preciso alinhar o propósito da minha vida, tal. Eu falei assim, o dia é dividido em 3 horas, em 3 períodos. 8, 8, 8. Então, o que você faz nessas 24 horas? Você tem que ter lá, né, a hora do sono, do descanso, a hora da família, das refeições, isso tudo bem organizado, que isso a gente já faz de forma natural. Mas você não pode quebrar nenhum princípio daquele ciclo de 24 horas para você estar bem. 24 horas. E aí, quanto tempo muitas vezes se fica à toa em um celular? Quanto tempo se fica, às vezes, no Instagram, ou vendo um vídeo, ou vendo coisas, ou ali? Quantas horas? Eu sei que hoje o celular virou uma ferramenta de trabalho e muitas vezes, você vê que coisa, né? Amarraram tanto a gente que a gente acaba tendo uma necessidade de estar com o celular muito mais nas mãos do que qualquer outra coisa, né? Então, você precisa pagar uma conta, é celular. Você precisa uma comunicação com familiar, família, é celular. É alguma coisa que você precisa ver, um estudo, alguma coisa, é o computador ou o celular. É ou não é? Você está assim. Hoje tem coisa que fala assim, não, está no celular. E às vezes a pessoa não está ali porque ela está à toa. Ela está ali porque ela está estudando, ela está ali porque ela está se comunicando com alguém, ela está ali porque ela está trabalhando, ela está ali porque ela está fazendo algo que tem ali uma necessidade naquele momento. Mas eu sei que existem situações que saem disso. Que ela está à toa vendo alguma coisa que não acrescenta nada. E aí você diz assim, quanto tempo perdido com isso? Quanto tempo? Eu poderia ter canalizado e ter investido aquilo em uma outra coisa. Em uma outra coisa. Eu quero que vocês saiam daqui com a mente aberta para isso. Porque você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Só que o resultado e as consequências daquilo que você quer fazer, você vai ter que lidar com elas depois. Você não pode ignorar. Ah, eu tenho que tratar isso. Não, eu passei num sinal vermelho consciente. Tudo bem, você vai levar uma multa, isso vai vir uma multa. Não, eu não quero tratar com isso. Ah, tudo bem, o problema é seu, é seu. Você faz o que você quiser. Você vai pagar? Não, então tá bom, vai virar uma dívida ativa. Vai virar uma dívida ativa. Isso aqui você vai ter um problema futuro. Ah, eu não quero pagar, não vou pagar. E que isso aqui vire, que isso aqui fique aí. Tá tudo bem, você vai ter que financiar, você vai ter que licenciar o carro. Você não vai conseguir tirar um documento do carro. Não é assim que vai acontecendo? As coisas não vai travando? Não, não vai conseguir tirar o documento do carro. Não, mas tudo bem, depois eu me viro. Tá, a hora que se você for parado por uma vistoria e esse documento não estiver em ordem, você pode perder o carro. Não, mas que fique aí, depois eu me viro, depois eu pago. Essa dívida de um carro em um pátio vai chegar de um nível que você vai falar assim, talvez chegue um momento que você não consiga pagar, porque aquilo é absurdo. Você não vê que tem carros aí que foram apreendidos? Você fala assim, meu Deus, como que esse cara deixou esse carro aí? Olha, um carro novo, está lá, por que não paga? Como que não paga? A gente tem aqui ó, o próprio Neto, o técnico de som daqui da igreja, tem uma época que ele chegou na igreja, que ele vinha com uma irresponsabilidade, uma vida errada, que ele chegou a contrair quase 30 mil reais de dívida, de multa.
documento tudo bagunçado. Aí o carro foi apreendido, ficou lá preso o carro, estava lá o carro. Falou, cara, seu carro vale 50 mil, você está lá. E falou, cara, tem mais 70 de dívida. Não dou nem aí para o carro. Para eu pegar o carro, eu tenho que pagar 70 mil de dívidas. De multa, de documento e de pátio. Você está conseguindo entender? Não. Ah, mas vai deteriorar. Meu amigo, que destrua aquilo lá, nem quero mais. Não, é impraticável, aquilo não tem mais ali nada. Mas tudo começou com o quê? Tudo convém, não é? Ah, não, isso aqui é uma multa, sabe? Uma multinha. Ah, uma coisa pequena. E é assim que acontece coisas grandes. Nós temos que entender que é um dia que você deixa de orar, é um dia que você deixa de buscar, é um dia que você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer em Deus. E aquilo vai crescendo. Aquilo vai ganhando força. Aquilo vai assumindo o controle da vida de pessoas, ao ponto delas não conseguirem mais ter paz. Não conseguir mais ter paz. Porque aquilo vem de uma forma tão agressiva, que acaba tendo controle sobre ela, aquilo já está dominando a vida dela. Já não é ela mais que faz as escolhas. Ela está, não, você tem que fazer isso. Não, eu não quero fazer, não, você tem que fazer, porque você é obrigado a fazer. Você tem que fazer. Mas tudo, eu não vou permitir que ela me domine. Não vou deixar que ela me domine. Mas para isso, tem o versículo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. São escolhas e decisões. Decida fazer o que Deus espera que você faça. Decida viver uma vida alinhada com propósito. Decida viver uma vida plena em Deus, para que você não seja submetido a uma cobrança, a uma pressão que talvez você não precisaria viver. Nós podemos evitar muitas coisas. Nós podemos evitar muitas coisas. Repita assim comigo, diga, eu posso evitar muitas coisas. Nós podemos evitar muitas coisas. E por isso que nós precisamos viver esse alinhamento com Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração e que você peça ajuda de Deus e diga assim, Senhor, eu tenho consciência de tudo aquilo que o Senhor quer de mim, aquilo que o Senhor quer para mim. Me ajuda eu viver isso. Me ajuda eu viver isso. Eu não quero mais viver nessa mentalidade, com essa cabeça totalmente desconectada do meu propósito. Eu não quero mais viver assim. Eu não vou viver assim. Porque eu sei que isso vai me trazer consequências e dores e resultados que eu literalmente não quero viver. Porque tem coisas hoje que nós vivemos. Tem muitas coisas que nós vivemos hoje. Que se alguém perguntasse para você, você falasse assim, não, eu não queria estar vivendo isso. Mas hoje nós vivemos algumas coisas porque nós mesmos causamos aquilo. E foram escolhas e decisões erradas, seguimos caminhos e fizemos aquilo que estava ali certo, que não precisávamos nos envolver com aquilo. E uma coisa é você olhar para isso hoje e ter a consciência de que muitas coisas que você está vivendo hoje
foi porque você mesmo se envolveu com elas. E eu quero que você peça ao Senhor: me ajude a estar totalmente alinhado com o que o Senhor tem para mim. A ser um bom marido, um bom pai, um bom servo. A ser uma boa mulher, uma boa serva, uma boa esposa. A viver uma vida totalmente alinhada, um bom filho. Viver uma vida alinhada com o Senhor. Eu não quero mais viver uma vida perdida, sem propósito. Eu sei que o ano está passando, e eu sei o que o Senhor quer fazer na minha vida. Meu Deus, nós já estamos em maio. Eu não quero, Senhor, perder o ano, não quero perder oportunidades, eu não quero viver uma vida, meu Deus, sem compromisso, sem responsabilidade. Não, Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio da Tua glória, eu quero ser luz na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento. Eu quero ser uma bênção aonde eu estiver. Meu Deus, eu quero que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor na minha vida, e ver, meu Deus, essa força, essa autoridade, esse poder, essa convicção, meu Deus, meu Pai, do Senhor em mim, que as pessoas possam ver o poder do Senhor na minha vida, a glória do Senhor sendo manifesta em mim, eu vivendo plenamente tudo o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, eu peço, Deus, que essa unção de poder, de autoridade, ela possa ser plena, convicta em cada um aqui, Senhor. Eu declaro essa unção de poder sobre a sua vida. Eu declaro você abençoado, coberto, renovado, fortalecido, cheio desta glória. Cheio desta glória. Que essa glória leve você a viver uma vida plena, uma vida realizada, uma vida abençoada, porque você entendeu o verdadeiro propósito, porque você entendeu o verdadeiro significado desse poder da glória de Deus na sua vida, da glória de Deus na sua vida. Meu Deus, eu abençoo, Senhor, a vida de todas essas pessoas, e eu declaro eles cobertos, abençoados, cuidados, guardados. Abençoe a casa, abençoe a família, abençoe o lar, abençoe os filhos, abençoe a vida financeira, a vida profissional, tudo aquilo que eles têm projetado, apresentado ao Senhor, que eles vivam em nome de Jesus. Eu declaro essa unção de poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você tem colocado diante do Senhor. Eu abençoo a sua vida e declaro um dia poderoso, um dia de boas novas, de boas notícias, um dia que você sai daqui pleno, com as decisões alinhadas com Deus, com o seu propósito alinhado com Deus, para que a partir de agora você viva plenamente uma vida honrada em tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta unção e saio daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida
que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.